Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, hoje temos uma mensagem da parte de Deus que encontramos em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14 a seguir. Leiam comigo a palavra de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeram conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e o meu juízo, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós os desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fostes serviste outros deuses e vos prostrastes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja o provérbio o monte entre todas as gentes. Amém. Meus prezados, a palavra de Deus mostra a promessa de Deus. Inclusive, o tema desta mensagem: Deus fez promessa a Salomão. Deus fez promessa a Salomão, também faz conosco. Ele faz com o seu povo, mas com uma condição: é se guardar todos os mandamentos do Senhor e todos os seus estatutos. A Bíblia fala que Salomão, depois de acabar o templo do Senhor, ou seja, terminar de fazer o templo do Senhor nosso Deus, ele faz oração, Deus derrama fogo dos céus. No versículo 15, a Bíblia diz que Deus escolheu ou santificou aquela casa para que o povo adorasse o seu nome ali. Porém, se o povo de Deus se desviasse para adoração a outros deuses, ele tiraria o seu nome daquela casa. Até porque Deus, ele habita no meio dos louvores, mas daqueles que adoram o seu nome, daqueles que lhe servem de todo o coração, daqueles que obedecem à palavra de Deus. Deus tem promessa para com aqueles que obedecem os seus mandamentos, para com aqueles que guardam os seus estatutos. E não adianta ninguém querer fazer da casa de Deus covil de ladrão, porque Deus nunca vai aceitar tais coisas. E é o que se vê em nossos dias. Houve no passado e hoje também não é diferente. Quantos que têm feito da casa de Deus covil de ladrão? Deus nunca aceitou. A casa de Deus realmente é casa de oração. É casa onde os santos devem se reunir com o seu propósito, para adorar e exaltar o nome do Senhor. Meus prezados irmãos, devemos lembrar de uma coisa: Deus nunca aceitará
é o homem zombar dele. Nunca Deus vai aceitar o homem zombar da sua autoridade. E hoje nós vimos muitas zombarias, e é por parte daqueles que se dizem cristãos que não são, porque os verdadeiros cristãos eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus habita onde realmente há sinceridade, onde há verdade, aonde há santificação. Este é o lugar que Deus habita. Eu não estou falando aqui em denominação alguma, porque nenhum nome de denominação salvará ninguém. Eu estou falando de igreja santa. Esteja aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, ela é a igreja de Cristo quando ela adora o Senhor. Porém, se o homem não adorar a Deus, Deus não confirmará sua presença no lugar aonde os homens provocam o seu nome, aonde os homens zombam da bondade de Deus. Deus jamais. Porém, meus prezados, é momento de nós nos voltarmos para o Senhor, porque queira ou não queira, pessoas com nome de cristão têm adorado outros deuses, têm adorado as vaidades que não agrada a Deus. E quando se fala em vaidade, eu não estou falando de roupa. Vaidade, ela aparece em muitos aspectos, e os homens têm uma tendência para viver as vaidades desta vida. Deus não aceita vaidade como são elas as que provocam a Deus, que é idolatria, que não é só adorar imagem de escultura, feitiçaria, que não é só viver no candomblé, mas muitas outras coisas que Deus não aceita, que provoca a ira de Deus. Nós precisamos fugir de muitas outras, como é a prostituição, a lascívia e outras coisas mais. Precisamos não fazer casa de Deus covil de demônios, como se vê nos nossos dias. Lugares que se diz casa de Deus estão fazendo festas mundanas, choros mundanos, coisas que não agradam ao Senhor. Deus é santo e Ele habita onde há santificação. Deus habita na vida de homens que renunciaram ao pecado, de homens que morreram para o mundo, de homens que vivem como Paulo, que dizia: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando o homem tem esta audácia de dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é porque ele vive uma vida de santificação. Ele vive uma vida transformada, ele tem convicção que já abandonou o mundo com as suas concupiscências. Portanto, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome, é os que chamam e adoram, os que obedecem. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, para ser povo de Deus tem que se humilhar diante de Deus, tem que viver para o Senhor, tem que renunciar o pecado, tem que renunciar as coisas profanas deste mundo, é viver para o Senhor, é odiar as coisas que não agradam a Deus. E eu não estou falando de odiar pessoas, porque é pecado odiar o seu próximo. A Bíblia manda amar, eu estou falando de odiar as coisas profanas, como seja o adultério, a prostituição, a lascívia, a idolatria, o ciúme, a ira, a discórdia e muitas outras coisas. Nós precisamos odiá-lo, não atentarmos para as coisas que desagradam a Deus. Quantos lugares que Deus não habita mais, porque os homens têm pendido para lados arrogantes, têm pendido para os lados que desagradam a Deus. Lembre, meus prezados, que as coisas têm que ser do jeito que Deus quer. Deus não é obrigado a aceitar a imoralidade de quem quer que seja. Nos dias de Noé, Deus não aceitou a imoralidade dos homens naquele dia, livrou somente Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Nos dias de Faraó, Deus sobrelivrar o seu povo Israel, livrando daquela escravatura terrível do Egito.
Mas depois Deus destruiu todo o exército de Faraó. Deus também livrou o justo Ló com a sua do Assíria. Porém, levou a castigo aqueles que zombaram do seu poder, até a própria mulher de Ló, e filhas e genros que também pereceram lá em Sodoma. Deus sobrelevara a Moisés com aqueles que não se misturaram com o pecado, mas não poupou a coragem com os seus rebeldes. Hoje também não será diferente. Deus é o mesmo, Ele nunca mudou e jamais mudará. Deus, Ele tem separado um povo, mas para que Ele adore. Um povo que se congregue com um só propósito, com um só coração, com um só pensamento, que é de adorar a Deus. Não é viver em moralidade, que nós temos visto em nossos dias, que o povo tem esquecido da lei de Deus, tem zombado da lei de Deus, não guarda os estatutos do Senhor, mas diz ser casa de Deus ou morada de Deus. O próprio Jesus falando para anjos de igrejas da Ásia, nas 7 igrejas, Ele disse que aquelas igrejas que não adorariam a Deus segundo a vontade de Deus, tornariam-se sinagoga e morada de demônios. E como tem lugares hoje que é morada de demônios, porque os homens têm esquecido da lei do Senhor, têm esquecido os estatutos de Deus, têm procurado servir a Deus ao seu bel prazer, vivendo à vontade da carne, vivendo no adultério, fazendo tudo que desagrada a Deus. Mas o Senhor tem uma promessa ainda, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos e buscar a minha face, diz Deus, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que Deus fala: se o meu povo que se chama se humilhar. O remédio está bem, que é se humilhar, é o que muita gente não quer se humilhar. Não se humilha para ninguém, não se rende a Deus, não se rende a ninguém, mas assim mesmo diz que adora a Deus e que serve a Deus. Aborrece tudo e a todos pelas mínimas coisas e diz que são servos de Deus, diz que são filhos de Deus, diz que são casa de Deus. As verdadeiras casas de Deus são o templo do Espírito Santo. E aonde há o Espírito Santo não há imoralidade. Aonde há o Espírito Santo não há avareza, não há idolatria, não há feitiçaria, não há inimizade, não há porfia, ciúme, ira, discórdia, mentira. Aonde há o verdadeiro templo de Deus. Versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Agora os olhos de Deus estão abertos e os ouvidos abertos para responder a oração que é feita naquele lugar. Mas num lugar santo. Mas num lugar que o povo é santo, que o povo se voltaram para Deus. É aí que os ouvidos de Deus, os olhos estão abertos para este lugar. Que é necessário que os homens se voltem a Deus, servindo de todo o coração, adorando de todo o coração, fazendo a renúncia total do velho homem. Quantas pessoas que até já desceram as águas dizendo que iam sepultar o velho homem, e nunca o velho homem morreu. Continua vivo fazendo as mesmas coisas. Continua vivo dizendo que é crente, fumando, bebendo, adulterando, mentindo, enganando em outro e querendo enganar a Deus que não vai enganar. Prezados irmãos, é necessário nós reconhecermos que nós sem Deus não somos nada e que o olho de Deus está sobre todos, sobre os bons e os ruins. Ele sabe quem faz a sua vontade e sabe quem não faz. Portanto, é tempo de botar a barba de molho e lembrar, se o fogo pegou na barba do povo nos dias de Noé, também não deixará de incendiar todos aqueles que não servem a Deus de acordo com a palavra de Deus. A casa de Deus somos nós mesmos. O templo é para reunirmos em santificação e adorar a Deus em espírito e verdade.
E este templo de Deus que somos nós, temos que ser templo dentro do templo que foi construído por mãos humanas em qualquer lugar que estivermos, porque somos o templo de Deus. Há pessoas que querem ser templo de Deus dentro da congregação, mas fora da congregação não passa de uma sinagoga de Satanás, fazendo tudo que desagrada a Deus. Não passará impune os tais. O olho de Deus está sobre todos. Deus tem promessa ainda hoje. Lembra-te disso, meu irmão. Deus tem promessa ainda hoje. Humilha-te e te rende a Deus, porque o Senhor está voltando para buscar um povo zeloso de boas obras. Fique com essas palavras, meus prezados irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.